Gente, eu tô ensinar vocês a fazer a samambaia. E eu vou mostrar um passo a passo rapidinho pro vídeo não ficar muito comprido. Aí entra lá na minha página do Facebook, que é Luarte Artesanato. E aí vocês vão aprender mais ou menos, aí faz no tamanho que vocês quiserem. Eu faço com essas tiras que eu compro por quilo. E dá pra vocês fazerem também com o tamanho do EVA normal, faz no comprimento do EVA. Eu tenho alguns moldes aqui que eu fiz pra vocês verem. Ó, o menor eu faço com 26 centímetros. E eu faço 10 folhas de cada tamanho. E o próximo é 26 por 9. 26 por 9 centímetros. Esse segundo tamanho tem 36 por 9 também. Cada tamanho eu faço 10 folhas de cada. Tem um molde aqui que é o G, né? Eu coloco PMG e GG. Esse daqui tem 55 centímetros. Aí eu já aumentei um pouquinho mais, ele é por 10 centímetros. Pra ele ficar um pouquinho mais largo e dar uma sustância melhor, né? Aí o próximo eu fiz com 77, mas pode fazer com 60, que é o tamanho da folha de EVA normal que a gente encontra nas lojas. E aí ele também tem a largura de 10 centímetros. Aí depois eu vou deixar o molde pra vocês, as medidas certinho pra vocês verem no final do vídeo. Aí a primeira parte eu corto todas as folhas, 10 folhas de cada tamanho. E o arame eu corto sempre, eu compro um rolo de arame galvanizado. E eu corto sempre sobrando um pedaço de mais ou menos uns 5 dedos. E aí passo a fita floral no arame inteiro. Todos eu faço primeiro, eu colo o arame. Aí eu passo a fita floral no arame. Os grandes é um pouquinho mais difícil. Por isso que eu fiz uma folha maior para vocês verem. Estico ele bem arrumadinho para não ficar difícil na hora de colar. Pode descer também no fio. Ó. Aí eu passo a cola no arame inteiro. Mas você pode fazer como você faz a folha normal, folha de rosa, folha de... Sempre é o mesmo processo. Aí eu viro ele aqui. Procuro colar sempre no meio. O mais reto possível. E eu seguro bem para ele não soltar. Depois que eu fiz o processo de colar o arame em todas as folhas, que no caso uma samambaia fica com 40 folhas. 10 folhas de cada tamanho. Agora eu vou ensinar vocês a cortar. Eu começo sempre por baixo e sempre com a tesoura na diagonal. Então eu corto, dou mais ou menos um espaço de 1 centímetro e vou cortando até o final, até chegar no arame. Corto ela todinha. Depois que eu cortei os dois lados, eu volto e corto como se fosse com a tesoura reta, de uma ponta a outra do corte que eu fiz, pra ela ficar bem pontudinha. Vou cortando e faço isso com as 40 folhas. Depois que eu fiz isso com as 40 folhas, eu adaptei aqui e eu faço com a metade de uma bucha. Aí eu coloco a tinta em um pratinho. Vou pôr um pouco aqui só pra vocês verem como vai ficar. Aí eu molho e pinto sempre depois que eu cortei tudo. Aí eu pinto elas, porque se eu pintar antes de cortar, ela vai ficar manchada. Porque onde eu cortar vai ficar com a cor diferente. Aí eu faço a pintura de todas as folhas dos dois lados. Quanto mais manchadinho ficar, mais bonito fica. Então, capricha na folha de vocês. Depois que eu fiz isso, aqui eu tenho ela toda cortada.
Toda a minha samambaia, as 40 folhas, os 4 tamanhos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar elas todas. Aqui eu uso um acessório de fazer panqueca, mas vocês podem usar ferro de passar, pode usar o que quiser. Eu vou deixar ele esquentar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra esquentar a folha. Não, essa daqui não precisa de frisador, não precisa de nenhuma... Não tem dificuldade nenhuma em fazer ela. Aí, conforme vai cortando... Deixa eu cortar o outro lado aqui. Pra vocês verem o efeito que ela dá quando esquenta. Não precisa fazer com todos da mesma largura. Não precisa porque... Quando a gente olha uma folha natural, normalmente ela tem suas diferenças, né? Nenhuma é igual a outra. E aqui, ó, esses negocinhos que sobra, eu uso tudo pra colocar nos vasinhos. Guarda, não joga fora não. Aí, conforme ela vai esquentando, sempre esquenta com arame pra baixo, que ela vai esquentar e vai envergar. Algumas você deixa envergar mais, outras menos. Conforme ela vai esquentando, ela vai envergando. Não tem segredo. Ó, algumas envergam mais e outras menos, mas aí é... Quanto mais diferente ela ficar, mais bonita ela fica. Aí faz isso com as 40 folhas. Depois de feito, deixa eu colocar esse aqui. Eu compro um vaso normal pra samambaia. Pago em média R$4,50, R$5 em cada um. E aí nele eu coloco somente gesso. Eu não uso outra coisa porque se você coloca argila, ela diminui e logo solta, né? Então, eu gosto de colocar com gesso. E quando eu ponho o gesso, nele ainda molhado, eu jogo essas sobrinhas que ficou pra ficar bonitinho. Aí, eu vou escolhendo todos os tamanhos. Primeiro os menores. E vou pondo todas, uma de frente com a outra. Sempre com o arame pra fora. E vou montando. Sempre das menores para as maiores. Vai colocando, vai arrumando do seu jeitinho. Eu vou alternando, sempre colocando uma intercalando com a outra e sempre com o arame pra fora. Essa máquina. Eu coloquei aqui 2 tamanhos, o menor e um pouquinho maior. Aí eu vou pegar um pedacinho de arame e vou prender aqui com um alicate pra me ajudar pra ficar mais fácil. Mostra aí, Luana. Ó, quanto mais apertadinho, mais firme ele vai ficar. Eu aperto sempre bem. E passo a fita floral pra mim começar a colocar outro tamanho. Deixa eu tirar um pedaço aqui. Sempre vai fazendo com o auxílio da fita floral, porque ela ajuda bastante a segurar. Ela vai ficando bem segura. Os outros tamanhos maiores, eu costumo virar ela de cabeça para baixo, pra ficar mais fácil pra gente segurar e ver também como vai ficar. Aí vai adicionando em cima dessas
e colocando as folhas menores. E assim você vai tampando os buracos. E aí você faz todas até chegar à última folha. Sempre do tamanho menor para o tamanho maior. E aí quando você terminar, você passa, como eu costumo fazer, eu passo um pedaço de EVA aqui para ficar mais grosso, para poder segurar no vaso. Ele segurando no vaso, você coloca dentro do gesso. Eu normalmente amarro aqui com alguma coisa, um pedaço de EVA, alguma coisa. Eu amarro para ela me dar possibilidade de poder colocar ela no vaso. Então, quando ela tá no gesso, eu seguro muito pouco. Aí ela já, depois você secou o gesso, você só abre elas e vai arrumando conforme você quer. Tá bom, meninas? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam no WhatsApp ou no Facebook. Obrigada.